Fala, parças! Tudo certo com vocês? Hoje a gente vai falar de um assunto, de uma pergunta que muita gente faz, muita gente tem essa curiosidade ou essa opinião e não entende. Por que carro turbo quebra tanto? Será que quebra tanto assim? A gente vai dizer para vocês. Vamos bater um papo sobre isso, mas antes de começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like nesse vídeo, que hoje a gente vai falar muito sobre essa belezinha aqui. Fechou? Editor, roda a vinheta aí. Bom, parças, muita gente fala que carro turbo quebra. Mas o que quebra num carro turbo? O principal item de preocupação em um carro turbo é propriamente a turbina. Muita gente reclama da vida útil das turbinas. Num carro preparado, onde a turbina veio já não na sua fase original, não foi feita pela fábrica, alguns cuidados são importantes. Uma turbina desenvolvida pela equipe de engenharia, e isso vocês podem encontrar nas documentações das turbinas, da Borg-Warner, da Master Power, de qualquer fabricante que você for procurar, para que ela tenha uma vida útil equivalente à de um motor a combustão. Então, teoricamente, uma turbina é feita para durar o mesmo que um motor, e não deveria ser trocada antes disso. Onde está o problema? O problema está, muitas vezes, na montagem, algumas vezes no projeto e, na grande maioria das vezes, na manutenção que é dada. Tá? E a gente vai explicar isso para vocês. Existem turbinas projetadas para carros a gasolina e álcool e existem turbinas projetadas para carros a diesel, caminhões, linha diesel. Essas turbinas oferecem componentes diferentes dependendo da utilização que vai ser aplicada. Então a escolha do turbo que você vai fazer, que você vai montar no seu carro, é muito importante. A gente recomenda que seja usado um turbo para a linha gasolina, linha álcool, linha de rua, de carro, linha automotiva, né? Como é o caso dessa turbina, uma Master Power R595, é a turbina da minha Audi. Para quem não viu, não conhece ainda, tem o vídeo aí dela que está rolando, então aproveita, já acessa aqui o vídeo. E é uma turbina projetada para automóveis, tá? Onde a gente tem diferenças nessas turbinas? Por exemplo, essa turbina ela oferece refrigeração não só a óleo, né, como é aqui, a entrada de óleo e saída de óleo, mas também de água. Ela tem um nipple para água. Então você consegue fazer uma refrigeração dela muito mais precisa, certo? Este é o primeiro ponto. Escolher o produto adequado para o teu projeto. As turbinas a diesel dão certo? Dão, mas realmente tem uma vida útil menor. Pela maneira como elas são utilizadas no carro a combustão, certo? Outro grande problema, o arrefecimento que a gente conversou. A turbina, ela não é só lubrificada pelo óleo, mas também refrigerada pelo óleo. Esse cuidado nessa refrigeração e nessa lubrificação é extremamente importante. O óleo funciona basicamente como o sangue funciona para o nosso corpo humano. Ele traz todos os itens benéficos, mas também todos os maléficos. Um óleo contaminado, com excesso de rodagem, já despreparado para estar ali lubrificando um motor, também danifica a turbina. O eixo da turbina trabalha apoiado numa fina camada de óleo. Essa camada de óleo é o que evita que ele encoste nos rolamentos
ou nos mancais da turbina e danifique, o que gera o carcasseamento ou fumar, como muita gente fala. Esse cuidado com o óleo que vai fazer essa lubrificação e essa proteção é indispensável. Precisa de uma manutenção periódica em uma turbina nesse ponto? Não. Você precisa manter a troca de óleo do seu carro em dia, usando um óleo de boa qualidade e, principalmente, acompanhando a vida útil do teu óleo. Por que isso? Nos carros preparados, infelizmente, em algumas circunstâncias ou por gosto de alguns preparadores, o pessoal costuma trabalhar com um carro um pouco mais gordinho, né? Como a gente fala, com bastante combustível no motor. E esse gordinho, esse rico, como a gente diz, contamina o óleo pelo excesso de combustível. Essa contaminação danifica a turbina, prejudica a lubrificação e, em alguns casos, até mesmo atrapalha no seu funcionamento. Conhecer seu carro, o acerto que estava feito no carro, como está configurado o carro, é muito importante para conseguir avaliar o tempo de troca e o tempo de manutenção do óleo do seu motor. Sem esquecer que o tempo de vida de um óleo não é medido só em quilômetros, mas também em dias. É recomendado que não se deixe um óleo em um motor por mais de 6 meses. Beleza? Como a gente falou de acerto, carro muito rico, muito pobre, muito gordinho, é importante manter uma manutenção do seu motor na questão de alimentação de combustível. Limpeza de bicos, de carburador, troca de filtro, usar um bom combustível. No carro a álcool, sempre um combustível com uma octanagem muito boa, com menor quantidade de solvente possível. E na gasolina, a mesma coisa. As quebras de um carro turbo, por muitas vezes, são decorrentes dessas situações. E aí já não nem mais falando só do turbo em si, mas de um motor normal. Um carro montado turbo precisa contemplar a resistência do equipamento que tem debaixo do capô. Você não pode pegar um carro com um conjunto original e colocar a potência que você quiser. Você vai quebrar o carro. Então precisa se conhecer esse limite e trabalhar sempre abaixo do limite, nunca nele. Conviver com o limite é um risco e pode gerar uma quebra no seu carro. Então, veja, a elaboração do projeto, novamente, é muito importante. A construção de um conjunto duradouro e com baixo índice de quebra depende muito do projeto e de como isso é executado. Beleza? Velas de ignição. O pessoal reclama bastante putz, meu carro é turbo, eu tenho muito problema com vela, meu carro quebra a vela, queima a vela, é ruim. Esses problemas são decorrentes de falhas de acerto ou de regulagem do carro. O carro, quando recebe um kit turbo, precisa de uma vela adequada para aquela circunstância. Então, quando você vai montar um carro a álcool, por exemplo, você precisa usar uma vela um pouco mais fria. Você já não pode usar uma vela grau 7, por exemplo, como é usado na gasolina. Vai funcionar? Vai funcionar se você montar com grau 7, sem problema nenhum. Mas você vai passar a ter problemas tanto para acertar quanto para usar o seu carro. E isso pode danificar o seu motor. Tá? Então, esses cuidados já tem que ser analisado ou entendido junto com quem vai montar o projeto com você. E se você for fazer na sua casa, estudar para entender qual vela ou qual conjunto de ignição vai atender a sua necessidade. Beleza? E por último, e não menos importante, o uso incorreto, né? O uso incorreto do conjunto. Por exemplo, uma turbina dessa é feita para trabalhar em uma faixa de potência. O engenheiro, a equipe de engenharia, entendeu a faixa de potência, de rotação e de carga que esse conjunto consegue contemplar para o seu carro.
para o seu motor. E até mesmo a cilindrada indicada para esse tamanho de turbina. Quando você trabalha acima disso ou muito abaixo disso, você está forçando o seu conjunto, não só o motor, mas a turbina, a refrigeração, o arrefecimento todo, a lubrificação do carro, tudo isso começa a sofrer impacto, tá? É importante entender a curva de potência de cada turbina, o limite de trabalho, de giro, de potência que você vai ter no seu motor, para que você não gere nenhuma quebra por esforço além do limite. As turbinas, ao contrário do que o pessoal acredita, elas não têm um limite de pressão. A pressão resultante da turbina é um conjunto do seu cabeçote, do seu comando, da cilindrada do seu motor, de curso de biela. Tudo isso interfere na pressão utilizada na turbina para um ganho de potência X ou Y, como as pessoas buscam. Entender isso também é muito importante para que você não coloque uma turbina indicada para 150 cavalos de potência em um motor para trabalhar com uma pressão excessiva, para alcançar potências maiores do que isso, e aí gerar o que a gente chama de overspeed, que é o excesso de trabalho, o excesso de giro no conjunto de uma turbina. Beleza? Bom, é basicamente isso. Mas o recado principal é vocês entenderem que a quebra é resultante de um mau projeto, de uma má execução ou de um uso indevido. O carro turbo ele pode ser tão útil e tão duradouro como qualquer outro carro. A gente teve aqui no canal, inclusive, um carro turbo de um amigo nosso que foi para a Argentina e voltou rodando. Se vocês não viram esse vídeo, aproveita, clica aqui, já assiste esse vídeo. O carro serve ao dono, mas ele tem os seus limites e seus cuidados. O carro tem uma manutenção periódica muito boa, não trabalha com excesso de pressão, com muito giro, não se tem um acerto abusivo no carro. Isso tudo interfere. Quando você busca muito desempenho e muita potência, obviamente você compromete a segurança e a durabilidade do seu motor. Beleza? Bom, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, deixa o comentário aí no vídeo. Deixa a sua perguntinha pra gente, que a gente vai anotar e vai responder num próximo vídeo para vocês. E já não esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo, se ele te ajudou em alguma coisa. Se não ajudou, também deixa, né? Vai que você está ajudando a gente, na próxima eu te ajudo. Não deixa de seguir o nosso canal e fica por aí, acompanha nossos vídeos, que a gente vai trazer muita coisa diferente para vocês ainda. Beleza? Tamo junto, pessoal. Um abraço. Brigadão.